que eu acho que o próximo a Bianca vai gostar de falar sobre ele. O medo de se expor. Esse é um medo que ninguém aqui tem, né, gente? Acho que acho que vencemos um pouco, né? Tô brincando. Temos sim. É o medo Não é de se ansiedade, expor. mas é medo, né? A gente tem. Mas a gente precisou vencer esse medo para estar aqui, Precisamos né? fazer um episódio treino, inclusive, né? É verdade, precisamos fazer um episódio treino. E antes da gente entrar aqui, a gente, né, dá um tremorzinho, né? Verdade. O medo de falar algo errado, o medo de ser julgado por alguém que está do outro lado, né? Mas ainda é uma posição relativamente confortável, porque eu estou atrás de uma câmera, né? Eu não estou vendo gente olhando para mim aqui, né, fazendo caras e bocas, ou mesmo assim, estranhando alguma coisa, ou comentando, né? Sim. Essa mediação aqui pela tecnologia acaba nos deixando um pouco mais confortáveis. Isso, a gente, né? Tem geração que vai achar isso aqui uma coisa que vai trazer um medo danado, né? Para nós tá mais ou menos tranquilo, né? Mas tem gente que vai ter pânico disso aqui. E ele até fala, né, que um dos principais medos, né, que dá pânico nas pessoas é o medo de falar em público. Medo de falar em público. E que, de fato, hoje em dia, inclusive, as escolas estão treinando as crianças né, para lidar melhor com isso, já desde cedo, né? Apresentação de trabalho, já até para romper um pouco com essas dificuldades. Tem gente que faz tratamento para isso, né? Para conseguir falar, né, na frente de outras pessoas. Tem cursos gratuitos de oratória. Para vencer o medo? Para a pessoa vencer o medo, técnicas de vencer o medo. Eu acho que esse medo está muito ligado ao medo de ser criticado. Da avaliação do outro. Eu acho que é o principal. Então, assim, a gente tem que fazer o que é certo e, com certeza, quando você se expõe, você vai ser criticado. E, assim, a nossa função, quando a gente se expõe, é filtrar essas críticas. Porque tem algumas críticas que são boas, são construtivas. Mas tem críticas que não. Tem críticas que a pessoa, às vezes, está invejando a sua posição, que você está aparecendo. É que hoje eles chamam de os haters. Os haters. Então, assim, internet, né? Está falando dos haters. Isso. Né? E tem pessoas que desistem da internet pelos haters. Às vezes tem até uma certa projeção, ela está aparecendo, está expondo coisas boas, mas os haters acabam com ela. Então, acho que esse medo está muito ligado com o medo de ser criticado. Sim, da avaliação. Eu queria até compartilhar, assim, a minha infância e adolescência. Minha mãe, ela escrevia peças de teatro. Então, eu me lembro, desde pequena, lá em casa sempre teve um grupo de teatro. Nós somos 6 irmãs. Né? Ela escrevia e ensinava em casa. Ensaiava e a gente apresentava na igreja. Então, desde muito novas, assim, a gente tinha que declamar poesia, que é coisa que hoje quase não acontece. Então, declamar poesia, então falar uma peça, fazer papéis numa peça, decorado, e ter que falar para o público, para as pessoas. E ela fazia questão, você tem que olhar para as pessoas, você está apresentando. Então, isso na infância foi muito bom para a gente, para perder o medo de se expor, de apresentar e de falar em público. Então, esse medo realmente não tem. Mas tem um medo que a adolescência trouxe. O medo de você se posicionar e aí você ter os haters de verdade, sem ser atrás de uma tela. E esse aí, o hater de verdade, sem ser atrás de uma tela, talvez seja pior. Né? Esse ponto que você colocou, eu achei fundamental quando a gente vai expor a nossa fé. Sim. Às vezes a gente fica retraído. Isso. Porque você vai ser criticado. Com certeza. Né? Sempre é. Então, expor a fé pelo medo de ser criticado. Isso. Gustavo, eu concordo que esse é um medo muito comum. E não sei se vai servir para todo mundo a minha dica, tá? Mas, de certa forma, eu gosto. Porque quando eu tenho a oportunidade de falar e as pessoas contestarem, é a hora que eu me vejo, assim, agora eu tenho a deixa para conseguir falar e entrar no assunto. Que às vezes eu tenho dificuldade de iniciar uma conversa. Mas quando eu faço, por exemplo, uma declaração, quando eu faço uma afirmação com respeito a algo que está passando na televisão, algum vídeo
E na alguém internet, discorda? eu faço, alguém discorda, aí eu vejo É nessa bom. oportunidade para mim. Uhum. Então, assim, de certa forma, não é o meu caso, apesar de eu achar que ele é extremamente comum, né? Principalmente no adolescente e o jovem. Esses aí, Isso. com certeza. Eu que o mais tenho medo da exposição é falar errado. E escrever errado. A necessidade de aceitação. De é aceitação, muito- na fase da adolescência é muito grande, né? Mas ele toca num ponto interessante que é assim, que é a nossa ilusão, né? De que é o medo dos outros conhecerem falhas e defeitos nossos. Eu vivi isso recentemente aqui na igreja. A gente teve um workshop de canto. Ah, E aí já avisaram que a gente teria que apresentar uma música para a professora durante o workshop, né? Bom eu saber lembro- que eu não venho na próxima. E eu lembro de ter perguntado pro Anderson, mas vai ser assim, lá na capela, no Só? individual, né? Uma apresentação individual. Aí ele falou, não, vai ser na frente de todo mundo. Eu não, meu irmão, The Voice Gospel não é comigo. E assim, tem quantos anos que eu canto Só aqui na falta falar que igreja, tem né? jurado e vai dar nota. Né? Ainda tinha isso. Tem quantos anos que eu canto na igreja? Assim, desde que eu me entendo por gente que o Gil me Sempre, colocou lá, ainda, é. pastor Gil, Banda Focus. Manda né? Até antes da banda Foi, Fox, né? então assim, adolescente. Antes, não lembro. Então tem pessoas que acham assim, ela é desinibida, né? Ela não tem problema com isso. Mas eu tenho muitas falhas na minha voz. E eu falei assim, tá bom, então é pra ser, então vai ser. E eu ainda escolhi uma música muito difícil. E aí depois ela até perguntou, por que você escolheu cantar nesse tom? E eu falei, porque eu queria levar ao limite. Se eu cantasse num tom que fosse muito confortável, talvez as minhas falhas e manias não aparecessem, né? E aí eu não ia receber avaliação. Mas, assim, foi duro eu cantar na frente de todo Mas mundo. isso não é comportamento de adolescente, né? E ela... Não, mas pessoa a mais madura, exposição, né? Mas, assim, tem hora que você tem que jogar lá na altura mesmo, se expor, porque mostrar a nossa fragilidade é importante para o nosso crescimento. Isso. E eu ouvi contribuições dela de manias que eu arrasto há, sei lá, 20, 30 anos e eu nunca soube. percebeu. E foi bom, sabe, assim, a gente tem que se mostrar frágil. Essa necessidade que o ser humano tem de se mostrar Super. capaz de tudo, ou naquilo que ele acha que ele não é capaz, ele nem beira, Sim. né? Pelo receio de passar vergonha, né? De errar, né? A gente tem que passar vergonha de vez em quando. Eu acho que faz parte se humilhar, faz parte da nossa caminhada cristã, não é? Faz. Porque quando a gente se sente forte e poderoso demais, dificilmente a gente se submete ao Criador. Ai, Deus pode abençoar a gente, então, com intrepidez, né? Intrepidez e menos covardia, porque essa questão da exposição realmente leva a gente, às vezes, para uma postura covarde. Sim. E é muito triste. A covardia é muito triste, né? Ela te machuca, porque você fica pensando, por que eu não falei depois? Por que eu não falei naquela hora? E atrapalha a nossa missão Isso. primordial, que é o ID, né? Se Sim. a gente tiver medo, não tiver intrepidez, a gente não cumpre o ID, né? Isso. Não. E foi por isso que eu falei que é saudável a gente passar vergonha de vez em quando. Isso. Né? Porque Mas a gente por fica exemplo, menos sujeito à crítica, sabe? Quando a gente já... Tem que aprender. Quando a gente é esculachado de vez em quando. Porque, às vezes, eu vejo algumas pessoas próximas, assim, que alguém falou uma coisinha e que realmente foi uma crítica ou não deu a devida valorização e a pessoa fica tão abalada com aquilo que, assim, perde o brilho. Assim, nossa, mas você está preocupado com a opinião daquela pessoa? Né? Assim, que relevância ela tem? Né? Tem um ponto aí que eu acho importante, é que, às vezes, a pessoa ela não tem medo nenhum de ser exposta e ela cai no ridículo. Concordo com você fala. Por exemplo, uma É pessoa... o que a minha filha fala pra mim, às vezes, mamãe, a senhora tá passando os filhos- vergonha. Os Eu filhos vou dar um adoram, exemplo, né? uma Morre de medo pessoa disso. que acha que ela canta maravilhosamente bem e é extremamente desafinada, tem isso. mas ela não tem essa consciência. Autocrítica. Ela não tem essa consciência. Ela gosta de cantar. Ela se expõe ao ridículo o tempo inteiro. Sim. E acha ruim se você falar que, olha, não Aí, faça. Tem Você isso. não faz isso bem. Entendeu? Tem esse outro lado. Tem. Então, um Verdade. pouquinho de medo de se expor é importante.
Tá e certo. medo, e Mas eu medo acho de que falar é para a pessoa autocrítica. também. Autocrítica. É a autocrítica que eu É. acho que é importante. E o bom senso, né? Isso. Eu achei interessante também a abordagem que ele deu de como solucionar isso, né? Que os olhos de Deus estão nos vendo o tempo O tempo inteiro. inteiro. Se a gente está fazendo o tempo inteiro para a pessoa mais importante, É. Legal. quem isso, diga a não fazer para os menos importantes, né? né? Isso. É igual no Sermão da Montanha. Os passarinhos têm um valor, nós temos outro. Então, para nós, os homens têm um valor, para Deus tem muito mais, né? Nossas atitudes, né? É. Então, eu achei interessante ele colocar nessa... Como é que pastoreia esse medo de se expor? Bom, Sim. você está fazendo o tempo inteiro as coisas para Deus. Deus está te vendo o tempo inteirinho. Né? E a gente Isso é ama. integridade, né? Eu Sim. sempre ter a consciência de que o que eu faço é para Deus. Eu tendo essa consciência, vou tentar fazer o melhor. E ok, se me criticarem, né, eu estou tentando fazer o meu melhor. E essa integridade é importante porque, às vezes, meu medo de me expor, aqui é no... Gustavo, mas cai um pouquinho no que você falou também, né? Muito bom. Se a pessoa falar assim, eu estou fazendo o meu melhor, mas o melhor dela é muito desafinado o Autocrítica. melhor dela, né? Mas eu acho que Deus vai Autocrítica, colocando a consciência, né? Mas às vezes essa pessoa que não tem a noção, ela é muito vaidosa. Ela tá cega, né? Isso. É. Aí caiu no outro extremo, né? Às vezes o pecado dela não pode ser o da vaidade. Pode né? ser, pode ser. Por isso que eu concordo com o que a Bianca falou. Às vezes se expor a fim de que você possa Receber crítica. críticas para você. Se Precisa, né? sujeitar a uma E avaliação. não se expor para sujeitar receber a uma elogios. Né? avaliação. Isso, É, isso. exato, exato. Uma Que coisa é que a me grande... veio à mente aqui... Não, pode concluir aí. Não, que eu ia falar que é o grande paradoxo que a gente vive nesse mundo digital. Porque, assim, as pessoas, elas se expõem de uma forma escancarada, em certa medida. Exagerado, né? Exagerada, de compartilhar intimidades que ela não mostraria, às vezes, para alguém da família que é muito próximo, entendeu? Então, assim, eu exponho... Eu não, mas as pessoas Pessoas, né? expõem com muita facilidade o próprio corpo, né? Compartilha certas intimidades ali que só é entre quatro paredes, compartilha coisas que está vivendo no dia a dia. Então, assim, é uma exposição muito grande do seu dia a dia, do que faz, do que deixa de fazer, né? De si, mas, ao mesmo tempo, não recebe bem aquilo que vem como uma avaliação negativa. Sim. E eu acho tão curioso como, às vezes, algumas pessoas se expõem, aí vem alguém criticando, porque você acha no direito, né? Eu estou assistindo o meu programa aqui, então eu vou fazer a minha avaliação. A pessoa deu liberdade. E mas aí a pessoa né? pega e fala assim, não, peraí, esse aqui, quem te deu liberdade para vir falar da minha vida? Para vir dar palpite no jeito que eu crio minha filha, né? Ou para falar que eu tô gorda ou tô magra, né? Quem te deu esse direito, né? Assim, e aí vira essa coisa muito assim, engraçado contraditório, essa vida né? de hoje em dia, dessas coisas. Eu acho muito assim, gente, como é que pode? A pessoa vai lá, expõe a vida inteirinha dela e fica chateada quando um hater vem, né? E critica, né? Não faz sentido, né? Você não tem esse aqui é o meu lugar, meu espaço. Vem você aqui me criticar, né? Como se assim... Aqui só tem lugar para elogios. Eles partem do pressuposto de que seria tal como alguém invadisse a minha casa e começasse a dar palpite em tudo que estivesse ali dentro, né? E sem ter sido convidada. Mas eu abri a porta. Mas você está abrindo. Eu pus tudo de vidro para os outros verem. Então, como? Você tem privacidade. São as incoerências complicado, desses dias muito de hoje. Né? complicado isso. Gustavo queria... Não, só a questão de exposição, eu lembrei aqui de João 3, a exposição diante de Deus. Eu me expor diante de Deus. Ele vai falar de luz, né? Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz. Por quê? Porque suas obras eram más. Pois quem pratica o mal odeia a luz. E não se aproxima da luz para que suas obras não sejam manifestas. Mudando o foco, a gente vai agora falar de exposição diante do nosso Criador. Tem gente que tem medo de se expor diante de Deus porque quer continuar a viver no pecado. E prefere as trevas do que a luz. Ama o pecado, né? Ama o pecado. E Deus é luz. E o que se aproxima da luz, o pecado vai aparecer. O pecado ele é detalhado, ele é exposto, né? Tem até aquela música do João Alexandre que fala
aquele pecado exprimido, pensado, planejado, né? Que a pessoa não quer abrir mão Isso dele. me lembra Adão, né? A primeira coisa que ele Ele fez fugiu. Ele fugiu. Escondeu, A gente né? está falando de exposição, então é importante falar isso, né? Uhum. Que a gente tem que se expor diante de Deus para que os nossos defeitos apareçam e nós possamos ser depurados. Sim. Como o fogo depura Metal. o metal ou o ouro, que ainda, aquela pedra bruta, para sim. tirar o ouro. Sim. Então nós precisamos ser depurados. Nós temos que nos expor diante do nosso Criador. Com certeza. E se escancarar, né? É.